Oi, pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias? O Soldadinho de Chumbo e Outras Histórias. H. C. Anderson. Adaptação de R. Bonafede, tradução de Alberto Vigiano, e ilustrações de M. Fantoni. Gama Editorial e Gráfica Limitada. Capítulo 1. Eu sou o mais antigo dos brinquedos de Paulo, por isso conheço a história de todos eles, aqui dentro. Meu nome é Felipe, sou um ursinho, esperto e bastante curioso. Gosto de ficar junto de meus amigos brinquedos que moram comigo no quarto azul do nosso dono. Gosto de conversar com eles, lembrar as pequenas aventuras e as muitas coisas que aconteceram desde que estamos juntos. Entre todas as histórias dos brinquedos de Paulo, a mais bonita, e a mais comovente é a de um grande amigo meu, o simpático Soldadinho de Chumbo, que eu conheço muito bem. Muitas vezes, em nossas conversas eu me lembro daquele valente companheiro e começo a contar sua história. Ela começou no dia em que Paulo, nosso dono, fez 7 anos. Como acontece nestas ocasiões, ele recebeu muitos presentes. Naquele dia entraram no quarto azul, muitos amigos novos, um simpático Pinocchio de madeira, magro como um palito, o engraçado macaquinho de pelo verde e uma caixa que continha alguma coisa misteriosa. Quando à noite, nosso dono preparou-se para abri-la, todos ficamos curiosos para ver o que ela continha. Saudados por Paulo com grande alegria, saíram daquela caixa nada menos que 25 soldadinhos de chumbo com uniformes vistosos, vermelho e azul marinho, todos com uma pose marcial e uma baioneta sobre o ombro. Era um pequeno exército colorido que vinha fazer parte da turma de brinquedos e todos nós ficamos muito satisfeitos. Paulo começou a pô-los em fila, um atrás do outro. Mas quando chegou no último soldadinho percebemos com tristeza, que ele tinha, ninguém sabe por quê, uma perna só. Talvez, por falta de chumbo, aquele soldadinho não tivesse sido completado. Paulo também percebeu logo, mas não demonstrou tristeza alguma ou surpresa. Ficou com ele entre as mãos durante bastante tempo e depois colocou-o perto dos outros, olhando com orgulho o seu pequeno exército. O último soldadinho de chumbo não fazia absolutamente uma figura, conseguia ficar de pé com uma perna só, e como os demais companheiros era impertigado e altivo. Quando Paulo guardou os soldadinhos na caixa, esqueceu de uma perna só, e assim este ficou no meio de seus novos companheiros, que o olhavam com enorme curiosidade e um pouco comovidos, dispostos a fazer-lhe uma porção de perguntas. Também ele olhava para nós com curiosidade, mantendo-se em perfeito equilíbrio sobre aquela única perna que o destino lhe dera. Seu olhar andou vagando de um lugar para outro, e tornou-se muito meigo e atento quando passou levemente pela deliciosa figurinha da bailarina cor-de-rosa, que numa atitude de dança parecia fazer piruetas, talvez somente para ele. Ela estava com uma perna levantada, e pode ser que o soldadinho tenha pensado que a sorte lhe havia reservado uma agradável surpresa. A bailarina com perna só, efeito, devia sustentar-se sobre uma para poder dançar. Como ela era graciosa, com aqueles cabelos pretos e lisos que lhe emolduravam o rosto, com aquele vestido vaporoso de dançarina que a tornava tão delicada. O soldadinho de chumbo passou boa parte da noite olhando para ela, parecia encantado. Os outros brinquedos, habitualmente requietos, não se atreveram a perturbar aquele doce idílio, e no silêncio da noite a bailarina dançou para o soldadinho incansavelmente. Depois alguns brinquedos se aproximaram do recém-chegado, as marionetes buliram com ele, Arlequim fez de tudo para que o soldadinho se sentisse à vontade, e também o desconhecido Polichinelo tratou com simpatia o novo companheiro. Foi uma noite memorável. O soldadinho de chumbo, comovido pelas nossas demonstrações de afeto, perdeu a timidez e brincou com todos, sempre com a sua atenção voltada para a bailarina, que por sua vez mostrou-se muito gentil com ele, e lançou-lhe muitas vezes olhares e sorrisos. Nós todos estávamos contentes, aquele brinquedo era muito educado, e a partir daquela noite começamos a gostar muito dele. No quarto azul as horas da noite nunca são intermináveis, e naquela noite elas passaram velozmente, pois rimos e brincamos muito, como numa grande festa. O soldadinho declarou que sentia-se honrado por ter sido aceito com tanto calor e prometeu toda a sua amizade. Lembro-me muito bem que Polichinelo era curioso, e tinha uma vontade enorme de saber por que o soldadinho tinha uma perna só.
Estava decidido a perguntar diretamente ao próprio, mas eu percebi a sua intenção e consegui que ele desistisse. Pensei que não devia ser nada agradável, para o soldadinho de chumbo falar daquela característica que o tornava diferente dos outros. Pedi ao polichinelo que não tocasse no assunto e assim nada de desagradável aconteceu ao soldadinho, que se sentiu aceito por nós todos assim como era. O mistério daquela perna que faltava nunca foi esclarecido, e todos nós fizemos mil suposições. Houve alguém que pensou na falta de chumbo, e outros que afirmaram ter sido ela perdida na guerra, ou num acidente ou num choque com um tanque. Mas o importante era que o soldadinho mantinha-se perfeitamente em pé, e nunca em sua atitude transpareceu o desgosto de sentir-se incompleto. Com efeito, devo reconhecer que devido a isso ele foi o preferido entre os seus companheiros, e entre os 25 soldadinhos de chumbo ele foi o mais amado por nós e por seu pequeno dono. Como prova disso, no dia seguinte à sua festa de aniversário, Paulo veio saudar-nos, antes de ir para a escola. Falou gentilmente com todos, brincou conosco e pegando o soldadinho, prometeu-lhe um dia excepcional. Abriu a janela do nosso quarto e colocou-o sobre o parapeito, atribuindo-lhe o importante encargo de vigiar os seus brinquedos. Animado, o soldadinho ficou em posição de sentido e levantou a sua baioneta, pronto para defender os brinquedos. De vez em quando ele olhava para trás e o fazia com satisfação. Do alto do parapeito ele parecia ser um guarda perfeito, razão por que resolvemos aplaudi-lo. A dançarina dirigiu-lhe um aceno e estou certo que ele, naquele momento sentiu-se mais importante que um general. A sua figura elegante e garbosa continuou a destacar-se na nossa frente, entre um pedaço de céu azul e voos rápidos de passarinhos que passavam gorjeando. Lembro que naquele momento todos sentimos um pouco de inveja. Diante dele, abria-se o mundo e ele podia vê-lo, olhar a vida lá embaixo na rua, observar o movimento das pessoas, os meninos que iam para a escola, as mulheres que faziam as compras ou conversavam em voz alta, o mundo, em suma, do qual tínhamos ouvido falar, mas que nenhum entre nós conhecia. O afortunado soldadinho de chumbo admirava tudo isso com seus olhos negros, para depois contar aos seus companheiros tudo o que vira. O seu uniforme colorido brilhava, os tímidos raios de um sol que há pouco se levantara, refletiam-se sobre os botões metálicos e os passarinhos voavam cada vez mais perto para verificar quem estava todo empertigado sobre o parapeito. O aspecto amigável do soldadinho deu-lhes confiança e em grande número, vieram conversar com ele. Aquele choreio alegre que invadiu o quarto durou toda a manhã e a bailarina disse que tudo era mérito do soldadinho de chumbo. A conversa sobre o parapeito prosseguia animada, os passarinhos queriam saber quem morava no quarto, e o soldadinho descreveu todos os brinquedos, demorando-se mais quando falou da bailarina. O retângulo de céu à nossa frente, fazia-se pouco a pouco escuro, e um ventinho de primavera começou a agitar as cortinas da janela. O sol escondia-se e reaparecia, num jogo de nuvens invejosas. Os passarinhos disseram que o tempo iria mudar, mas o soldadinho não pareceu ficar preocupado, provavelmente não tinha medo daquelas gotas de água, que conforme os passarinhos haviam dito, cairiam dali a pouco também sobre ele. Sempre choreando, os novos amigos do soldadinho apreciaram a sua coragem, e mesmo quando o sol desapareceu, alguns deles ficaram fazendo companhia. O ventinho fraco tornou-se impetuoso, as cortinas eram sacudidas violentamente, e num golpe de vento mais forte o soldadinho caiu do parapeito. Que horror! De repente ele desapareceu. Sobre o parapeito ficou um passarinho, depois também ele foi embora, porque havia começado a chover, e nós tremendo, pensávamos, para onde foi o nosso amigo? O vento causara sua queda e para ele começava uma longa, estranha e dolorosa aventura. Lá embaixo, na rua, quem sabe o que estaria esperando por ele? Certamente, o soldadinho estaria pensando em nós, na bailarina, naquele quarto que deixara, nos amigos que talvez nunca mais tornasse a ver, em seu dono ao qual tanto se afeiçoara. Havia permanecido conosco apenas uma noite, mas já sentíamos a sua falta, e nem queríamos pensar na possibilidade de nunca mais revê-lo. Achamos melhor comunicar o seu desaparecimento aos outros soldadinhos. As marionetes reunindo as suas forças conseguiram levantar a tampa da caixa e eu dei a triste notícia. Eles ficaram muito tristes e disseram que devíamos fazer alguma coisa. Mas o quê? Não havia solução alguma e o silêncio caiu sobre nós. A dançarina começou a chorar, confortada em vão pelo Arlequim. Como nós, ela também sabia que era impossível socorrer o seu soldadinho.
Infelizmente ele desaparecera e não havia esperança de revê-lo. A tristeza tomou conta de todos, e o resto da manhã passou à espera da volta do nosso dono, que poderia, quem sabe, encontrar o infeliz soldadinho. Mas as horas transcorriam com lentidão, a chuva continuava a cair e a janela ainda aberta estava com o seu parapeito vazio. O céu ameaçador não fazia prever nada de bom, mas confiando num fio de esperança continuamos a confortar a dançarina. Lá embaixo, na rua, as coisas não andaram tão mal assim para o nosso amigo de uniforme. Passado o temporal, ele encontrava-se na calçada e teria sido pisado pelos transeuntes se dois meninos não o tivessem visto. Contentes por terem achado um brinquedo tão gracioso, apanharam e enxugaram o soldadinho com todo o cuidado. Depois decidiram fazê-lo divertir-se. Com um pedaço de papel fizeram um barquinho que colocaram a flutuar numa poça de água à beira da calçada. Dentro do frágil barquinho de papel, o soldadinho conseguiu manter o equilíbrio e estava convencido ser um marinheiro. Felizmente, na queda da janela, o seu uniforme nada havia sofrido e ele conservava ainda intacto o seu aspecto de soldado. A inesperada navegação começou de modo satisfatório, a embarcação corria ligeira e os meninos seguiam-na correndo pela calçada. Se ela parava, um deles empurrava-a levemente. O regato que vinha da poça de água começava a aumentar a olhos vistos, e o barquinho já corria com mais velocidade. Ele foi levado sempre para mais longe, e os meninos não puderam detê-lo, quando ele cambaleando entrou num bueiro. O soldadinho de chumbo compreendeu que as coisas iam de mal a pior. Como estava escuro lá dentro! Mas não perdeu a calma, ele tinha a sua baioneta. O papel do barquinho já estava todo molhado e toda onda que batia na embarcação jogava-a para qualquer lado. Que coisas estranhas o nosso amigo encontrou lá dentro! Lixo boiava sobre a água, e nada mais natural portanto, que aparecesse um rato. O soldadinho ficou com muito medo, e o rato olhava para ele com aqueles olhinhos muito vivos. Era grande e demonstrava não ter intenções amigáveis a seu respeito. "Mostra-me o passaporte!" dizia caçoando, e quando viu que o soldadinho não respondia, começou a seguir a embarcação, pedindo sempre o passaporte, e intimando as garrafas e latas que flutuavam na superfície que barrassem o seu percurso. Mas a viagem da frágil embarcação continuou sem ser mais molestada, até um ponto no qual a água do bueiro passava para um canal, com um grande desnível. Ao efetuar esta perigosa manobra, a embarcação rodou repetidas vezes sobre si mesma e emborcou. O soldadinho, porém, conseguiu permanecer dentro dela, enquanto seu coração batia com mais força, porque o papel ficou completamente impregnado de água, e a embarcação inevitavelmente afundou. A água cobriu o soldadinho que também foi afundando, junto com tudo que a água levava. Naqueles momentos dramáticos, o soldadinho sentiu-se mais infeliz do que nunca. A aventura que ele estava vivendo era por demais perigosa e não havia mais esperança de salvação. Jamais ele pensara que a sua vida terminaria de maneira tão triste. E pensar que ela havia começado tão bem. Encontrar um dono que gostava muito dele, companheiros alegres e gentis, uma bailarina tão graciosa, de tudo isto restava apenas a lembrança de uma noite que enchia de saudade o seu coração. Naquela água suja e escura, ele encontrava somente coisas nada agradáveis. Geralmente, eram velhas garrafas que ali estavam quem sabe há quanto tempo. Mas a situação de repente mudou. Um peixe muito grande, com a boca aberta pronta para engolir os peixinhos que cruzavam o seu caminho, aproximou-se do soldadinho. Este não percebeu a chegada do peixe, e sem mais nem menos foi por ele engolido. A situação havia mudado, mas não para melhor. O estômago do peixe não era melhor que aquele bueiro. Uma escuridão enorme e um pesado silêncio envolviam o nosso amigo, mas a coisa mais penosa para ele era a melancolia, nada conseguia distraí-lo e o tempo não passava nunca. A única coisa que podia fazer ele ali no escuro, era pensar. Mas isto causava-lhe muita dor, porque logo lembrava aquelas horas felizes que transcorreram naquele quarto azul, onde a vida era uma coisa maravilhosa. Agora, as coisas haviam mudado. Não havia mais azul ao seu redor, mas apenas esta tremenda escuridão. Não tinha mais junto de si os amigos que jamais haveria de rever. A bailarina era uma coisa irreal, como se nunca houvesse existido.
Era uma realidade bonita demais, comparada com aquela na qual o soldadinho encontrava-se, mas a lembrança dela era motivo de esperança. Mesmo que nunca mais ele pudesse revê-la, sabia que ela existia, que o havia tratado com carinho, demonstrando nos seus passos de dança toda a sua simpatia. E então ele sentia que mesmo nas condições em que se encontrava, era belo viver na companhia de tantas lembranças. Capítulo 2. Se a tristeza do soldadinho de chumbo era grande, não era menor a dos amigos, que deixara ao cair da janela. O tempo passava, os dias seguiam-se um ao outro, como sempre, mas a alegria não reinava mais no quarto azul. Ninguém havia tomado o lugar deixado pelo soldadinho colorido, que o vento de repente havia levado para longe. Paulo era quem mais sofria com a lembrança do soldadinho de uma perna só, mas a vida continuava. Ele era um menino muito prestativo. Após as horas dedicadas ao estudo e aos brinquedos, ajudava a sua avó. Um dia, ele saiu com ela para fazer compras na feira. As barracas estavam cheias de verduras, frutas e de muitas outras coisas. A atenção de Paulo foi atraída por um peixeiro muito simpático que em sua barraca garantia em voz alta que o peixe que ele estava vendendo era o mais fresco. Com efeito, os peixes estavam com uma boa aparência, e assim a avó, a pedido do menino, comprou 2 para o jantar. Chegando em casa, a avó e o neto começaram a limpar os peixes. Eis que, dentro do maior deles, encontraram um objeto vermelho e azul, que Paulo saudou com enorme alegria. Apesar da sujeira que cobria aquele estranho objeto, Paulo havia reconhecido nele o seu soldadinho de chumbo. Não havia dúvida, este tinha uma perna só, uma estrela no seu chapéu, a baioneta luzidia e aquela mesma postura marcial do soldadinho desaparecido. Era inútil para ambos saber como tudo isso havia acontecido. A vida apresenta muitas coisas estranhas, e assim, aquele que havia desaparecido voltava após uma longa aventura, cheia de imprevistos e que estava tendo um final feliz. O nosso soldadinho voltava portanto a ver a luz e o seu pequeno dono. Todas as más lembranças desapareceram, e ele vibrava de alegria enquanto era cuidadosamente lavado. O pesadelo do soldadinho chegara ao fim. O seu uniforme brilhava como nunca quando o menino levou-o para o quarto azul dos brinquedos, onde tantos olhos incrédulos saudaram silenciosamente o seu retorno. Sua volta, tão repentina e inesperada, deixou os brinquedos muito alegres, e saudaram o companheiro de diversas maneiras, uns abraçando-o, outros dançando com ele, ou ainda beijando-o. A bailarina, que certamente era a mais feliz de todos, dançou durante muito tempo, como fizera certa noite, e os olhos do soldadinho não se despregaram dela. Tudo isto parecia sonho. Ter saído são e salvo de uma tão perigosa aventura parecia-lhe mentira, e não podia acreditar no que via, os seus queridos companheiros e a bailarina que sempre havia ocupado um lugar importante nos seus pensamentos. Agora a vida voltava a brilhar, e certamente todos iriam ter dias felizes, que fariam esquecer o triste período de seu afastamento forçado. Quando todos se acalmaram, o soldadinho começou a contar a sua aventura no meio de um silêncio geral, interrompido somente pelos soluços da bailarina. A narração do soldadinho terminou quando Paulo colocou-o sobre a lareira, para que ele ficasse completamente enxuto. E para que ele não ficasse só, Paulo teve a ideia de colocar junto dele outro brinquedo. Escolheu a bailarina, e colocou-a também sobre a lareira, ao lado do soldadinho. Quantas coisas eles tinham para conversar! As preocupações recíprocas, as tristezas, as esperanças e as lembranças que se tornavam pálidas com o passar do tempo. Agora havia uma realidade magnífica que os aproximava, e ambos pensaram que certamente valia a pena ter sofrido tanto para depois viver a felicidade presente, a alegria de estar novamente juntos. O soldadinho e a bailarina conversaram durante muitas horas, e ele, ao declarar que havia sentido muito a sua falta, entusiasmou-se demais, e para chegar mais perto dela, perdeu o equilíbrio e caiu no fogo que crepitava na lareira. Pobre soldadinho! Mal terminara uma aventura tão triste e já o destino estava reservando para ele uma surpresa muito feia. E desta vez as coisas pioravam. Ninguém de nós podia intervir para tirá-lo do fogo. Era uma cena horrível e ouvimos o choro da bailarina. Ela, do alto da lareira, chamava chorando pelo seu soldadinho. O chumbo estava esquentando-se muito depressa, o nosso dono não se encontrava no quarto e muito em breve o soldadinho ter-se-ia derretido. Os olhos negros do soldadinho fixaram a bailarina, suplicando para que ela não chorasse.
Mas isto não era possível. A bailarina então tomou uma decisão. Se havia alguém que pudesse salvar o soldadinho, era ela, mesmo que fosse necessário jogar-se no fogo, para morrer com ele. Começou a rodar sobre si mesma com grande velocidade, deslocando-se assim para a margem da aba da lareira, sobre a qual se encontrava, e com um impulso mais forte caiu entre as chamas. Encontrou o soldadinho quase todo destruído, restavam somente o busto, o rosto e a baioneta. A sua decisão, tão rápida e instintiva, pegou de surpresa o soldadinho, que porém, já se encontrava envolvido pelas chamas e não mais podia pensar. Se nós brinquedos, ficamos horrorizados com a queda do soldadinho, muito mais sofremos quando as chamas começaram a envolver a bailarina. Diante de nossos olhos atônitos, os dois amigos se entreolhavam carinhosamente entre os clarões das chamas que acendiam seus rostos. Foram minutos intermináveis. A bailarina e o soldadinho estavam novamente juntos no terrível momento em que suas vidas terminavam, mas pela expressão de seus olhos, via-se a felicidade que os dominava, compartilhando o mesmo destino, embora tudo isso representasse uma grande injustiça, que negava a felicidade que eles mereciam, depois de tantos sofrimentos e de uma separação que os afastara por longo tempo. O silêncio reinou durante a noite toda no quarto azul. Ninguém mais chorava. Os brinquedos estavam calados na escuridão, que aumentava cada vez mais, enquanto o fogo diminuía. O soldadinho e a bailarina tinham ido embora juntos, para sempre, sem saudades porque a morte os aproximara. Ficamos mais sós, com a lembrança de sua história tão doce e poética no trágico fim, que a concluía. No dia seguinte, entre as cinzas, vimos que eles tinham deixado para nós uma evidente lembrança que guardaríamos com amor no quarto azul. 2 pedaços de metal brilhavam entre as cinzas na lareira. Uma estrela de uniforme e um pequeno coração vermelho, tudo o que sobrava dos 2 inseparáveis amigos. A bailarina cor-de-rosa e o soldadinho de chumbo. Fim. Ilustrações de Antônio Vaz. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma bela cigarra, toda dourada e muito preguiçosa, que passava os dias de verão a cantar nas árvores e pelos prados. Enquanto isso, as formigas, muito laboriosas, iam e vinham rápidas a trabalhar, recolhendo tudo quanto era grãozinho, sementinha, pedacinho de folha e migalhas, levando tudo para o formigueiro. É que elas têm muito medo do inverno, quando o frio não deixa que saiam de casa para procurar comida. Por isso, faziam suas reservas durante o verão para poderem passar o inverno felizes e tranquilas ao pé do fogo. Ao vê-las passar o dia inteiro para lá e para cá, a cigarra dizia: "Por que não cantam as belezas do verão e da natureza em lugar de trabalhar como escravas carregando todo esse peso às costas o dia inteiro? Vocês são mesmo sem graça. Olhem para mim, como sou maviosa e graciosa. Venham cantar comigo." Uma das formigas, mais velha e mais inteligente, respondeu: "Nós somos previdentes e pensamos no dia de amanhã. O inverno não demora a chegar e é uma estação muito longa. Não queremos ficar com as nossas despensas vazias. Você é que deveria fazer como nós. Deveria estar armazenando alimentos para o inverno em vez de cantar feito uma tonta por aí." Mas a cigarra ignorou esses bons conselhos, deu boas risadas e continuou a cantar toda satisfeita da vida. E assim corriam os dias. Quando o inverno chegou, trazendo aquele vento gelado e a neve, a pobre cigarra não encontrou nada para comer. Desceu da árvore, revistou as poucas folhinhas que haviam sobrado. A coisa estava feia e se não encontrasse comida, na certa morreria de fome antes do inverno terminar. Na esperança de receber ajuda, a cigarra foi visitar as formigas que ainda estavam secando os últimos grãozinhos ao sol fraco do inverno. A cigarra cumprimentou com elegância dizendo que estava com saudades e viera visitá-las. Mas as formigas, que não eram nada bobas, logo entenderam as intenções da cigarra, responderam ao cumprimento e continuaram trabalhando, sem dar mais atenção. A cigarra esperou mais algum tempo para ver se as formigas lhe ofereciam alguma coisa. Como elas não lhe dessem mais a menor atenção, a cigarra perdeu toda a cerimônia e pediu-lhes um pouco de comida emprestada,
dizendo que devolveria tudo. Uma das formigas, que parecia ser muito importante, parou de trabalhar, olhou séria para a cigarra e disse que não acreditava nela. Como poderá nos devolver os grãos se não há o que comer na neve? Eu irei buscá-los num lugar muito longe que conheço bem. Pagarei 10 vezes mais o que me derem agora. Podem acreditar em mim. Então, por que você não fez como nós e trabalhou durante o verão, em vez de ficar cantando feito uma tonta por aí? Perguntou outra formiga, de cara muito séria. Não tinha tempo. Precisava cantar e alegrar o trabalho de vocês. Lembram-se como enchia o céu e a terra com meu canto? Não me digam que não gostavam de trabalhar ao som da minha música. Ah! Você cantava, é? Pois agora dance, minha querida. E adeus. As formigas entraram na casa e bateram com a porta na cara da cigarra. Ivan e a princesa. Ivan, um belo rapaz muito compenetrado e trabalhador, disse certo dia ao seu pai que desejava partir da aldeia e correr o mundo em busca da fortuna e da felicidade. O pai sabia que não poderia dissuadi-lo, e logo concordou, oferecendo-lhe uma bolsa de dinheiro e um bom cavalo para a viagem. Despediram-se, e o pai deu-lhe vários e bons conselhos e sua bênção. Beijando os pais, Ivan pôs-se a caminho e viajou durante todo o dia e parte da noite. Cansados, cavaleiro e cavalo, Ivan chegou a um albergue onde pediu comida e pousada, porém, mal terminara de comer e beber, adormeceu ali mesmo, à mesa. Mas qual não foi a sua surpresa ao acordar na manhã seguinte, e ver-se roubado da sua bolsa de moedas. Agora, só lhe restava o cavalo. Tornou a montar e continuou sua viagem, lamentando intimamente a desgraça do primeiro dia. Após viajar o dia inteiro, voltou a sentir fome. Mas como poderia comer sem dinheiro? Muito inteligente, engendrou um plano. No primeiro albergue que encontrou, comeu fartamente e na hora de dormir pediu que colocassem uma cama na estrebaria pois não poderia deixar o cavalo sozinho. Quando o hoteleiro perguntou a razão disso, Ivan respondeu que o cavalo se transformava num demônio e fazia coisas terríveis. Assustado, o hospedeiro concordou e na manhã seguinte, quando todos ainda dormiam, Ivan montou no seu cavalo e partiu sem pagar nada. Com este ardil, o jovem pôde viajar por muito tempo sem ter problemas em arranjar o que comer. Mas tudo tem um fim, e ao chegar numa estalagem, a dona, uma mulher muito esperta, não acreditou muito na história e exigiu que ele pagasse a refeição antes de dormir. Sem saída, o rapaz disse-lhe que não tinha mais dinheiro e a mulher então resolveu que ele trabalharia para pagar o jantar. Ele deveria, na manhã seguinte, ir caçar na floresta, pois ela precisava de carne para preparar a comida dos hóspedes. Ao reclamar que não tinha armas, a mulher disse que queria os animais vivos, ela mesma os mataria conforme a necessidade. Ivan foi à caça e a primeira que viu na floresta foi uma lebre muito bela, branca como a neve. Mas a lebre era veloz como um raio e Ivan não conseguia alcançá-la. Na perseguição, a lebre entrou num belo palácio de marfim com telhados de prata. Ao entrar nesse lugar, Ivan esqueceu-se da lebre, tão maravilhado ficou com a beleza e a riqueza do lugar. Tudo resplandecia de ouro e pedrarias, mas não havia ninguém no palácio. Encontrando uma mesa posta, Ivan sentou-se e comeu lautamente. Satisfeito, pensava em procurar um leito para descansar quando apareceu uma mulher linda e de pele tão negra quanto o ébano. Dirigindo-se a Ivan, ela o saudou e lhe ofereceu a hospitalidade como se ele fosse o dono do palácio, mas ordenou que depois da meia-noite ele se recolhesse a um dos quartos e procurasse dormir, dizendo ainda que deveria ser forte e permanecer no quarto, pois àquela hora apareciam fantasmas. A mulher desapareceu e Ivan pôs-se a percorrer todos os aposentos do palácio, cada vez mais fascinado com a riqueza e a opulência do lugar. Ao ouvir o soar da meia-noite, Ivan recolheu-se a um dos quartos e deitou-se, logo adormecendo.
mas em pouco acordou com barulhos, gritos e batidas. Abriu os olhos e viu um bando de diabinhos a dançar iluminado por tochas. Um deles, o mais velho, dirigiu-se a Ivan e perguntou o que fazia ali. Ivan permaneceu imóvel como uma estátua e nada respondeu. Ao cantar do galo, o bando desapareceu e Ivan tornou a dormir. Na manhã seguinte a mulher reapareceu. Mas agora era metade branca e metade negra. Falando a Ivan, disse-lhe que ele se portara muito bem, mas que sua coragem seria novamente posta à prova naquela noite. Tudo aconteceu como na noite anterior, mas dessa vez os diabos afiavam facas e estiletes, dizendo a Ivan que embora ele ficasse duro como uma estátua, logo estaria se contorcendo com as facas. Ivan nada disse e nem se moveu. Ao cantar do galo, o bando desapareceu novamente. Quando já ia alta a manhã, a mulher misteriosa reapareceu, agora toda branca, belíssima e alva como a neve. Disse a Ivan que graças à sua coragem ele rompera o encantamento e ela, uma princesa, voltara à sua cor natural. Continuando, disse-lhe que deviam sair imediatamente dali. À porta do palácio 2 belos cavalos brancos esperavam. A princesa montou um deles e Ivan o outro. Partiram velozmente do palácio. Ao olhar para trás, a princesa disse: "Fugimos bem a tempo. Olha." Ivan olhou para trás e viu o belo palácio envolto em chamas e já desmoronando. A princesa pediu a Ivan que a acompanhasse até o reino de seu pai e no caminho lhe contou a história do encantamento. Ivan já se apaixonara perdidamente pela princesa e não cabia em si de felicidade quando o rei, feliz com a volta da princesa, ofereceu sua mão em casamento ao bravo rapaz. As festas das bodas duraram muitas semanas, e ao final delas Ivan e sua esposa foram visitar os pais do jovem em sua aldeia natal. Também ali foram recebidos com muita alegria e muitas festas, e todos viveram muito felizes para sempre. O pescador e o peixe encantado. Era uma vez um pescador muito pobre e humilde que vivia numa choupana miserável à beira-mar. Embora trabalhasse muito, mal conseguia pescar para vender e sustentar-se e a sua mulher. Mesmo assim, era muito feliz, pois amava sua mulher. Esta, por sua vez, era uma criatura amargurada e que sofria muito com sua pobreza e brigava muito com o marido por causa disso. Certo dia, após muitas tentativas na pesca, lançando sua rede ao mar vezes sem conta, o pescador sentiu-a pesada. Deve ser um peixe muito grande, pensou ele feliz. E na verdade era um peixe bem grande e muito bonito. Mas sua surpresa foi enorme ao ouvir o peixe falar: "Por favor, bom homem, solte-me, pois não sou um peixe de verdade e sim um príncipe encantado." Ele jamais poderia comer ou vender um peixe assim, e por isso o soltou logo. Agradecido, o peixe, em vez de fugir, ficou a olhar suavemente para o pescador. Por fim, lhe disse: "Você foi muito bom para comigo, meu bom pescador, e por isso concedo-lhe o direito de uma graça. Volte a procurar-me quando decidir sobre o que deseja." O pescador voltou para casa muito contente, e antes que a mulher começasse a brigar por ter voltado com as mãos abanando, ele lhe contou tudo. Ela, sem pensar 2 vezes, falou-lhe para ir dizer ao peixe que ela queria ser rainha e morar num castelo. De nada adiantou o homem reclamar. Ela queria isso e pronto. O pobre pescador não teve outra saída senão obedecer e foi procurar o peixe encantado, chamou-o e este logo apareceu. Depois de dizer qual o desejo da mulher ao peixe, este respondeu: "Pode voltar para casa, o desejo já foi satisfeito." Ao chegar à choupana, ele viu em seu lugar um alto castelo e na porta a sua esposa vestida como uma verdadeira rainha. A princípio ela estava muito contente, mas logo aborreceu-se daquela vida achando que o castelo era pequeno demais e que ela estava cansada de ser rainha, e terminou dizendo: "Vai e diga ao peixe encantado que quero ser a dona do sol e da lua." O pescador tentou dissuadi-la desse absurdo,
dizendo que o peixe só lhe concedera um desejo e que certamente não lhe daria outro. A mulher não quis saber das desculpas e despachou. O pescador em vão chamou o peixe, mas este não respondeu. Então ele resolveu mergulhar e procurá-lo no fundo. Várias vezes veio à tona para tomar fôlego e mergulhar de novo, e a quantos peixes via perguntava pelo peixe encantado. Até que um peixinho muito pequeno e com uma longa cabeleira em lugar de barbatanas, perguntou-lhe por que estava triste. O pescador contou toda a sua história, e para sua alegria o peixe revelou ser um dos súditos do peixe encantado e que o levaria até ele. O peixe encantado perguntou-lhe o que o trazia à sua presença e o pescador contou tudo o que acontecera desde que o desejo fora concedido e que agora sua mulher queria ser dona do sol e da lua. Volte à sua casa e a achará em seu lugar. Dizendo isso, o peixe desapareceu por entre as algas. O pescador subiu à tona, vestiu a camisa e, tremendo de frio e todo molhado, voltou para casa. No caminho ia pensando seriamente na ambição exagerada da sua mulher, imaginando o que não desejaria ela depois. Mas ao chegar em casa, não viu mais o belo castelo, e em seu lugar estava a humilde cabana onde sempre haviam morado. Sua mulher estava de costas e lhe perguntou se fizera o pedido ao peixe. O pescador disse que sim. Eu de repente compreendi que você, nosso filho e nossa humilde choupana me fazem muito mais feliz do que castelos, roupas ricas, o sol ou a lua. E a vida deles mudou para melhor, e todos viveram felizes compreendendo que a felicidade não está nas propriedades e riquezas e sim na paz de espírito e no coração tranquilo. Polegar. Num bosque moravam um lenhador e sua mulher, com 7 filhos homens. O mais velho estava com 12 anos e o mais novo, ainda pequenino, chamava-se Polegar, pois ao nascer não era maior que um polegar. Sua saúde era delicada e ele parecia incapaz de falar, deixando por isso seus pais muito tristes. Seus outros irmãos faziam pouco dele. Mas na verdade, Polegar era muito mais inteligente e esperto do que seus pais e irmãos imaginavam. O bosque onde viviam era muito pobre, e naquele ano as coisas estavam tão caras na aldeia que os pais não sabiam o que fazer para alimentar os filhos, e decidiram que seria preciso abandoná-los numa floresta sombria, longe dali. Polegar, que estava escondido sob um banquinho, ouviu o plano dos pais. Pensando em evitar tamanha desgraça, Polegar esperou que todos dormissem e correu ao rio, onde recolheu um monte de pedrinhas brancas. No dia seguinte, manhã cedinho, saíram todos para o bosque e caminharam por muito tempo, até chegarem a uma floresta escura e densa, onde pararam. O lenhador pegou do seu machado e começou a cortar lenha que os filhos reuniam em feixes. Cansados, os meninos adormeceram após uma refeição simples de pão e água. Os pais, silenciosamente, afastaram-se deles e depois fugiram bem depressa para que as crianças não os vissem. Quando as crianças acordaram, ficaram assustadas e puseram-se a chorar porque não viram seus pais. Somente Polegar não perdeu a calma e disse a todos que ele sabia como voltar para casa. A verdade é que ele fora deixando cair as pedrinhas brancas pelo caminho desde a casa deles. E seguindo a trilha que fizera, logo chegaram sãos e salvos em casa, para grande espanto e alegria dos pais, que sentiam-se muito tristes com sua ação. Mas passada a alegria, e apertando a miséria, os pais resolveram novamente abandonar os filhos. Desta vez, Polegar usara pedacinhos de pão para marcar o caminho, mas um forte temporal desfez os farelos e a trilha se perdeu. Caminhando a esmo, as crianças viram uma luz ao longe, no meio da tempestade. Era a casa de um ogre. A mulher do ogre ficou amedrontada ao ver os 7 meninos, pois sabia que se o marido os visse, na certa os comeria. Mesmo assim, mandou-os entrar na sua casa, sempre pensando num jeito de salvá-los da fome insaciável do ogre. Quando o ogre chegou em casa, foi logo dizendo à mulher que sentia cheiro de carne fresca. A mulher respondeu que era a carne que estava assando para ele.
O ogre pediu que a trouxesse logo, pois estava com uma fome brutal e queria também um tonel de vinho para acompanhar a refeição. Enquanto a mulher preparava a mesa, o ogre, ainda sentindo o cheiro de carne fresca, espiou debaixo da sua enorme cama e viu os 7 meninos agarrados uns aos outros, mortos de medo. Pegando um deles, mostrou-o à mulher e pediu-lhe que o preparasse e assasse para comer logo. A mulher reclamou dizendo que não assaria uma coisa tão magra, só pele e ossos. Deviam deixá-los engordar primeiro para ficarem mais gostosos. O ogre concordou. Sentou-se à mesa, devorou a comida e o vinho e foi dormir após descalçar suas botas de 7 léguas. Quando a mulher também adormeceu, Polegar reuniu os irmãos dizendo-lhes que tinha um plano para salvá-los. No dia seguinte, após a saída do ogre, Polegar foi atrás dele. Embora o ogre andasse velozmente com suas botas mágicas, Polegar não teve dificuldades em segui-lo, pois a trilha feita pelo monstro era bem clara. Finalmente Polegar viu a caverna onde o ogre se escondia. Sorrateiramente, ele entrou na caverna e viu o monstro adormecido a roncar. Calçando as botas mágicas, Polegar logo chegou à casa do ogre e disse à mulher que o marido fora atacado por bandidos que queriam ouro e pedras preciosas em troca da vida do monstro. A mulher pegou todas as peças de ouro e as joias, entregando-as a Polegar. Este saiu rapidamente, levou os irmãos um a um para um lugar seguro e foi correndo para a casa dos pais, levando aquele enorme tesouro que conseguira com sua astúcia. Contou o ocorrido aos pais, guardou o tesouro e foram os 3 buscar os 6 irmãos, que os aguardavam ansiosos e amedrontados. Com esta esperteza de Polegar, o lenhador e sua mulher recuperaram a felicidade e viram terminar o tormento que sofriam por terem abandonado seus filhos. Com a fortuna conseguida, todos viveram felizes na abundância para sempre. Helena, a Bela. Morava numa aldeiazinha uma belíssima jovem, órfã de mãe, e filha de humilde operário. Para ajudar na manutenção da casa, ela bordava peças lindas para as damas da aldeia e das cidadezinhas vizinhas. Seu nome era Helena. Certo dia, o rei passou diante de sua casa quando voltava de um passeio nos bosques próximos dali. Vendo-a abordar na janela, o rei enamorou-se perdidamente pela jovem. Parou para conversar com ela, perguntou-lhe o nome e declarou seu amor dizendo que desejava casar-se com ela. Helena respondeu que não poderia casar-se sem o consentimento de seu pai. O rei ficou impressionado com as atitudes honestas e corretas da jovem para com o pai. No dia seguinte, o rei mandou um dos seus ministros à casa de Helena para encontrar-se com seu pai, que voltava da sua oficina. O ministro, após cumprimentar a ambos, disse ao pai de Helena que o rei desejava casar-se com sua filha e que estava encarregado de levá-la imediatamente para o palácio. Pai e filha não ousavam recusar. Mas assim que o ministro, Helena e seu pai embarcaram no belo coche, todos caíram num estranho sono, inclusive o cocheiro e os cavalos. Somente Helena permaneceu acordada. Uma bruxa, que pelas suas artes tomara a aparência de uma bela mulher, aproximou-se dela e convidou-a para ver um rio encantado que corria pelo bosque ali perto. Apesar de Helena dizer que não poderia deixar o pai adormecido, pois ele poderia acordar a qualquer momento, a bruxa conseguiu convencê-la dizendo que seu pai não acordaria tão cedo. Quando chegaram ao rio, a bruxa atacou Helena, arrancou-lhe os olhos e jogou-a ao rio. Voltou depois ao coche e tomando a aparência de Helena, desfez o encanto que lançara sobre todos. Ninguém percebeu nada de errado e o coche logo chegou ao palácio, onde o rei aguardava sua amada com ansiedade. As festas de casamento estavam todas preparadas e a cerimônia teve lugar no dia seguinte, com grandes pompas e com regozijo de todos os súditos. Após a cerimônia, a falsa Helena queixou-se de que seu pai a maltratara e humilhara desde pequena e que devia ser enforcado. Espantado, o rei disse que até o dia anterior ela parecia muito afeiçoada ao pai e não podia compreender tal mudança.
A falsa Helena respondeu que sempre fora obrigada a fingir para não ser mais infeliz do que era. Um tanto contrariado, o rei prendeu o pobre operário numa masmorra escura e profunda, ignorando os rogos da bruxa para que o matasse. A verdadeira Helena, porém, fora salva da morte por um pescador, que a levou para casa onde juntamente com sua mulher, conseguiram devolver-lhe as forças e a saúde. Mas a pobre moça chorava das órbitas vazias e destas, em lugar de lágrimas, rolavam pérolas, rubis e brilhantes. Seu único lamento era a perda dos belos olhos azuis e se os pudesse recuperar, ela sairia em busca da assassina e a castigaria. O velho pescador pensou no modo de devolver-lhe os olhos. Recolheu as pedras preciosas num cesto e foi ter com uma fada muito bonita, vaidosa e apreciadora das gemas raras. Ao ver o cesto repleto de esmeraldas, brilhantes, pérolas, rubis, e muitas outras gemas, a fada deu um grito de alegria e perguntou se tudo aquilo era para ela. O pescador respondeu que sim, se ela conseguisse encontrar os olhos azuis de Helena. Depois, em poucas palavras, contou o que acontecera. A fada disse que sabia quem era a bruxa e onde estavam os olhos. Pediu para o pescador esperá-la. 5 dias depois a fada voltou, encontrando o pescador ainda no mesmo lugar, com o pesado cesto cheio de pedras apoiado nos joelhos. Entregou-lhe os olhos azuis de Helena, recebeu o cesto de gemas e os agradecimentos do pescador que voltou correndo para casa. Entregou os olhos a Helena, que os colocou nas órbitas vazias. Foi um milagre, pois Helena conseguiu ficar ainda mais bela e alegre que antes. Agradeceu o que o pescador e sua mulher haviam feito por ela, prometendo que não os esqueceria, despediu-se e foi para o palácio. Lá chegando, ela encontrou o rei a discutir violentamente com a bruxa. Esta, ao ver Helena, soltou um urro feroz e tentou fugir. O rei, ao perceber tudo, mandou prender a bruxa, que foi lançada às chamas, onde foi reduzida a cinzas. Helena contou toda a história para o rei, que soltou imediatamente o pobre operário e cumulou de riquezas. O pescador e sua mulher foram também cumulados de honrarias e riquezas. Houve grandes festas em todo o reino, onde todos celebraram por muitos dias o fim da bruxa e a vitória da bondade e da justiça. A guardadora de perus. Há muito tempo existiu um rei que tinha uma filha muito bonita. O rei, entretanto, gostava muito de sentir-se querido, e certo dia perguntou à princesa se ela gostava muito dele. Como o pão gosta do sal. O rei ficou pensando muito nessa resposta e decidiu que sua filha zombara dele. Irritado, levantou-se da mesa onde faziam a refeição e mandou que levassem a princesa para longe dali, nas montanhas, e a matassem. De nada adiantaram as lágrimas e súplicas da jovem. Seu pai não se comoveu nem um pouquinho e não voltou atrás. Os criados obedeceram e a levaram até as montanhas. Quando lá chegaram, numa floresta muito cerrada, prepararam-se para matar a princesa, mas suas súplicas e lágrimas comoveram os criados, que resolveram poupar-lhe a vida com a condição de que ela jamais voltasse ao reino, pois se voltasse eles morreriam por terem desobedecido às ordens do rei. Ela concordou e despediu-se dos criados, embrenhando-se na floresta. Depois de muito andar encontrou um pastor, a quem comprou os trajes porque ainda usava-os de princesa e não mais queria ser reconhecida. Continuando sua caminhada, foi dar num palácio onde o rei estava precisando de uma pessoa para guardar os perus. A princesa ofereceu-se para esse trabalho e foi aceita. Daí por diante, todos os dias saía de manhã cedo e ia para o campo com os perus, só voltando ao entardecer. Mas nunca se aborrecia, pois ao chegar ao campo deixava os perus soltos, vestia seu traje de princesa e ficava brincando de olhar-se nas águas do poço, ou a dançar e cantar. Os perus, de tolos que eram, ficavam embevecidos a olhar a bela princesa e esqueciam-se de comer. Por isso, todos os dias a princesa voltava trazendo um peru morto de fome. O príncipe,
filho do rei e dono dos perus, desconfiou da pastora e resolveu segui-la de longe para ver se era ela que os matava. E viu-a vestir-se de princesa, cantar e dançar. Apaixonou-se imediatamente por ela e voltou ao palácio, decidido a desposá-la. Chegando ao palácio, chamou a cozinheira e disse que queria tomar uma sopa feita pela pastora dos perus. A cozinheira reclamou dizendo que o príncipe não devia tomar uma sopa feita por uma pessoa tão suja e rude, mas o príncipe não se deixou convencer e insistiu. Resmungando muito, a cozinheira saiu para cumprir as ordens e foi falar com a pastora, que tudo fez para não preparar a sopa. Mas a cozinheira disse que eram ordens e ela não teve outra saída senão obedecer. Mais tarde, tremendo de medo, subiu aos aposentos do príncipe, abriu a porta sorrateira e deixou o prato de sopa sobre uma cadeira. Mas o príncipe, alerta, agarrou-a pela mão antes que ela fugisse. Mandando-a sentar, confessou que a espiaram um dia e a vira trocar de roupa junto ao poço e se decidira a casar com ela. Vendo-se descoberta, a princesa contou sua história, entremeada de lágrimas e suspiros. O rei soube da história e resolveu permitir o casamento de seu filho com a princesa. As festas foram preparadas e o rei, pai da princesa, foi convidado. A princesa recebeu seu pai com enormes demonstrações de carinho, mas este não a reconheceu. Ela então mandou que preparassem um pão sem sal especialmente para ele. O rei o provou durante o banquete e deixou-o de lado. O príncipe lhe perguntou por que não comia o pão e o rei respondeu que pão sem sal é ruim. Pois disseram-me que vossa majestade mandou matar vossa filha por esta vos ter dito que gostava de vós como o pão ao sal. Sim, respondeu o rei acabrunhado, e meu remorso não tem fim porque só tarde demais compreendi a verdade da sua frase. E o que vossa majestade daria para vê-la viva? A metade do meu reino. O príncipe perguntou se a oferta era sério, e o rei confirmou. Então, ganhei-a, disse o príncipe. E mostrou a filha ao seu pai, contando-lhe toda a história. O rei a reconheceu e sua alegria foi tão grande que perdeu a fala. O príncipe e a princesa casaram-se e viveram felizes para sempre. A pulga. Certa noite, quando dormia, um rei foi mordido por uma pulga. Caça daqui, caça dali, conseguiu pegá-la, mas em vez de matá-la entre seus reais polegares, resolveu criá-la, pois nunca vira uma pulga tão grande nem tão bem nutrida. Colocou-a numa garrafa e todos os dias lhe dava um pouquinho de sangue do seu braço. Com o tempo a pulga cresceu tanto que tinha de ser mudada de lugar de vez em quando, até que ficou do tamanho de um carneiro. Quando o rei a viu nesse tamanho, mandou matá-la e que lhe tirassem e curtissem a pele. Depois fez uma proclamação anunciando que aquele que pudesse dizer a que animal aquela pele pertencia, receberia a mão de sua filha em casamento. Veio gente de todos os pontos do mundo, mas ninguém nem de longe conseguia dizer de que animal era aquela pele. Um dizia que era de um gato selvagem, outro de um lince, outro de um crocodilo, e assim por diante. Mas ninguém acertava. Finalmente apareceu um ogre para tentar a sorte, e ao ver a pele disse sem titubear que era a pele da maior pulga do mundo. Embora o ogre fosse uma criatura horrenda de se ver, o rei não teve escolha senão cumprir sua palavra e entregar-lhe a filha. O ogre não perdeu tempo e foi embora levando-a. A jovem princesa, muito linda, chorou durante toda a viagem, por mais que o monstro a tentasse consolar dizendo que a trataria muito bem. Sua primeira refeição na casa do ogre foi de ervilhas e feijões secos. Depois o ogre saiu para caçar e voltou trazendo gordas coxas de homens que matara. A princesa ficou doente só em ver aquilo. O ogre ficou furioso e disse que realmente não se podia jogar pérolas aos porcos e que ela não sabia o que era bom. A pobre princesa, tão doente, não pôde sequer responder. No dia seguinte, passou pela sua porta uma pobre velha pedindo algo para comer. A princesa disse que não tinha nada de bom para oferecer, pois o monstro seu marido só trazia carne humana.
Penalizada, a velha prometeu ajudá-la, dizendo que recorreria aos seus filhos. Amanhã pela manhã meus filhos virão salvá-la. E partiu deixando a princesa cheia de esperança. Na manhã seguinte, a velha voltou à casa do ogre com seus 7 filhos e pegando a princesa partiram para a cidade. No caminho, o primeiro colou o ouvido no chão e disse que o ogre vinha vindo atrás deles. O segundo filho cuspiu no chão, formando um mar de um líquido pegajoso e o ogre não pôde passar logo. Quando o ogre conseguiu transpor o obstáculo, o terceiro filho da velha jogou um pedaço de ferro no chão e logo nasceu uma floresta de navalhas afiadas. O ogre teve de ir buscar uma armadura para poder transpor esse novo obstáculo. O quarto filho da velha fez nascer uma floresta praticamente impenetrável, mas o ogre abriu caminho com uma faca enorme. O quinto filho pegou um cântaro d'água de uma nascente e foi espalhando essa água gota a gota, formando um rio caudaloso. O ogre despiu-se e atravessou o rio a nado. O sexto filho jogou uma pedra no chão e logo surgiu uma torre alta e forte, onde todos se abrigaram. O ogre foi buscar uma enorme escada. O sétimo filho da velha, o caçula, pegou seu arco e flecha, e mirando bem, atingiu o ogre, que caiu da escada. Todos saíram correndo da torre e os 7 irmãos, com a faca do próprio ogre, cortaram-lhe a cabeça, libertando a jovem princesa para sempre do seu carcereiro, levando-a de volta para a corte de seu pai, que a recebeu com o coração transbordando de alegria e a deu em casamento a um belo príncipe. O rei também recompensou largamente a velha e seus 7 filhos por a terem salvo. A raposa e o lavrador. Era uma vez uma raposa muito estranha porque nunca perseguia galinhas. Certo dia, porém, a pobre raposa foi perseguida por alguns caçadores. Correndo desesperada pelos bosques, a raposa não conseguia escapar da perseguição daqueles homens. Por fim, julgando-se livre, parou ao pé de uma árvore para descansar e recobrar o fôlego. Um passarinho que estava pousado num dos galhos perguntou-lhe o que fazia ali. "Coitada de mim", respondeu a raposa, "não tenho mesmo nenhum pingo de sorte. Os caçadores resolveram pegar-me e não tenho como escapar e esconder-me. E estou tão cansada." "Podes descansar tranquila", respondeu o passarinho, "eu ficarei vigiando e se os caçadores aparecerem, aviso." Quando a raposa estava quase adormecendo, o passarinho acordou-a, dizendo: "Corra, corra, fuja rápido que ouço passos no bosque." Num salto a raposa disparou pelo bosque afora, até encontrar um lenhador muito ocupado em rachar um monte de lenha. Sabendo muito bem que era perigoso pedir ajuda de um homem, a raposa não tinha outra saída senão recorrer a ele, por mais imprudente que fosse. Implorando ao lenhador que a salvasse dos cruéis caçadores, o lenhador aparentemente ficou penalizado e mandou-a esconder-se na cabana, debaixo de uns troncos que ele havia cortado. Ela assim fez enquanto os caçadores apareceram e perguntaram se vira alguma raposa passar por ali. "Não vi não", respondeu ele. "Nenhuma raposa passou por aqui." Mas ao mesmo tempo que dizia isto, fazia sinais para os homens dizendo que a raposa estava escondida na sua cabana, e que a procurassem sob a pilha de troncos. Mas os homens não entendiam os sinais e pensavam que ele fosse maluco. "Bem, não vamos perder mais tempo com você. Se não viu a raposa por aqui, vamos procurá-la mais adiante. Sua pele é muito valiosa, e se ela aparecer, capture-a." O lenhador, porém, continuava a fazer sinais e os caçadores cada vez mais se convenciam de que ele era maluco. Despediram-se e foram embora. Enquanto isso, a raposa, bem escondida sob os troncos, vira tudo o que se passara por uma pequena fresta. Depois que os caçadores desapareceram, a raposa saiu do esconderijo e ia embora sem nada dizer ao lenhador. Sentindo-se ofendido com essa atitude, o lenhador assim falou: "Então é assim que você me trata, depois de tê-la salvo dos caçadores? Vá embora sem ao menos dizer obrigado." "Não tenho por que lhe agradecer e nem vou fazê-lo. Você é pior que um traidor, pois fingiu ajudar-me enquanto fazia sinais para os caçadores mostrando-lhes onde eu estava escondida. E isso é pura maldade sua, pois você não lucraria nada com isso."
Se você me tivesse sido leal e realmente cumprido a palavra ajudando-me, eu seria imensamente grata, mas não posso agradecer a quem não cumpre a palavra. Ah, é assim que você me agradece, sua raposa ingrata. Pois quem vai caçar você agora sou eu. E sem esperar atirou o machado contra ela, mas a raposa, veloz como um raio, deu um salto e embrenhou-se no bosque na direção contrária à que os caçadores haviam tomado e desapareceu em meio às árvores. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.